Olá, tudo bem? Eu sou o Joseph Borba e estou aqui para tratar com vocês hoje mais um mito sobre urgência e emergência. O assunto de hoje vai ser qual? Hora dourada, ou Gold Hour, o conceito básico do tempo de ouro do Dr. Adam Scoley. Então, esse tema é um tema muito polêmico, por quê? Porque nesse vídeo eu vou dizer para vocês o seguinte: hora dourada não existe. Como não existe? Se sempre existiu? Sim, pois é. Existiu até o momento em que a medicina se preocupou em ir atrás do APH e investigar se aquilo que estamos aprendendo ou aprendemos durante 20, 30, 40 anos é o correto ou não. E foi descoberto que a hora dourada não existe. Vou explicar para vocês com calma a respeito sobre isso. Se liga no vídeo, aproveita, se inscreve no meu canal, compartilha o vídeo, se liga e fica comigo. Explicando então o mito. O que é a hora dourada? Muitas pessoas me perguntaram, disseram que não sabiam o que era a hora dourada, outras pessoas disseram o conceito da hora dourada, porém não sabiam que já não existe mais esse conceito. Qual é o conceito então da hora dourada? A hora dourada consiste no quê? No tempo em que ocorreu o acidente com o paciente e você tem o tempo de levar ele do local do acidente até um local definitivo para o tratamento, seja o hospital de referência mais perto ou aonde corresponde esse paciente. Esse prazo seria então em torno de 60 minutos. Se você tardar esses 60 minutos, esse paciente vai ter um agravo, ou seja, vai ter provavelmente sequelas significativas e maior probabilidade de morte, coisa que não é verdade. Porém, como toda regra, sempre tem uma exceção. A exceção nós já vamos ver. Fica comigo aí no vídeo e se liga nas dicas. Qual a evidência que nós temos? Um médico chamado Chris Newgard e outros médicos da sua equipe publicaram um trabalho em 2015 no Annals of Emergency Medicine desafiando a hora dourada. Eles sabiam do conceito, conheciam o conceito do Dr. Adam Scoley, porém resolveram desafiar e ir atrás para saber se é verdade ou não. E fizeram uma investigação, então, avaliando pacientes com traumatismo. Eles pegaram 778 pacientes em choque e 1.239 pacientes com TCE. Esses pacientes foram tratados em 81 hospitais de emergências diferentes. E o que eles fizeram? Eles compararam o índice de mortalidade nos 28 primeiros dias e nos 6 meses. Isso avaliando também o resultado da escala de Coma de Glasgow aplicada, com pacientes com lesão cerebral após o trauma. E o que aconteceu? Esses investigadores não encontraram, veja bem, não encontraram nenhuma sugestão, nenhuma evidência, nenhuma comprovação científica que, ao chegar num centro de trauma, no atendimento definitivo depois dos 60 minutos, agravou ou teve um impacto que resultasse numa lesão mais grave a longo prazo. Ou seja, se você levar antes dos 60 minutos ou depois, o resultado é o mesmo. Porém, como toda regra tem uma exceção, na hora dourada não é diferente. Existe sim uma exceção e aí sim você pode chamar de hora dourada. Ou você pode dizer que tempo é dinheiro. Paciente em estado de choque, paciente com choque hemorrágico, choque hipovolêmico, perdendo sangue. Nesse caso, tempo é dinheiro. Por quê? Os pacientes que foram levados para o hospital antes dos 60 minutos, se eles foram atendidos e estabilizados numa unidade de suporte avançado, onde tem equipamento, pessoal treinado, ferramenta necessária para fazer esse atendimento, ainda assim não foi comprovado que tiveram uma melhora ou piora nesses 60 minutos. Por quê? Porque esse paciente, mesmo estando em choque, estava estabilizado. Porém, os pacientes que foram atendidos por unidade de resgate, aquela ambulância que só tem oxigênio, aquele profissional que é um leigo treinado, às vezes um bombeiro, às vezes um técnico de segurança do trabalho, um policial, ou até mesmo uma pessoa que está numa área remota, num local distante e não tem um suporte avançado, não tem como fazer o melhor para esse paciente. Nesse caso, sim, o paciente deve ser levado para o hospital o mais rápido possível. E esses 60 minutos não quer dizer nada, ele pode morrer sim, inclusive antes disso, muito antes disso, dependendo da perda volêmica, da hemorragia, da quantidade de sangue que esse paciente está perdendo. Então, o que nós temos aqui para observar?
Paciente com lesão cerebral, não importa se foi atendido antes dos 60 minutos ou depois dos 60 minutos. Isso não quer dizer nada. Vamos para outro artigo. A Annals of Emergency Medicine publicou em 2010 uma revisão em 3.600 pacientes em estado de choque. 22% deles morreram, independente se foram atendidos por leigo treinado, por serviço de emergência médica, por unidade de suporte avançado, enfim, esses 22% morreram. Sim ou sim, chegando antes do hospital, estando perto do hospital, longe do hospital, infelizmente o destino desses pacientes foi óbito porque as causas traumáticas eram muito graves. Porém, o resto dos pacientes que foram atendidos pelo serviço de emergência, que tinham ferramentas, que tinham como estabilizar esse paciente, não teve agravo nenhum sobre o índice de mortalidade ou lesão permanente por estarem um pouco mais na cena tratando desse paciente e estabilizando esse paciente. Qual que é a importância e qual que eu chamo a atenção de você para esse vídeo? É que nós devemos reconhecer que não existe um tempo, um umbral, um número certo para você tratar esse paciente com lesão, seja de choque ou seja de lesão cerebral. Existe sim o quê? O mito que se você levar esse paciente muito demorado para o hospital, ele vai ter lesão, e se você levar ele muito rápido, você vai salvar. E na verdade isso não existe. O que existe? Existe sim a percepção que o socorrista tem que ter, que é a seguinte: saber se você é um profissional bem treinado, se você tem equipamentos para estabilizar esse paciente e se você tem ferramentas para isso. Se o paciente está em choque e você pode estabilizar, beleza, faça isso na cena, transporte esse paciente até o hospital com segurança, não perca tempo e leve esse paciente como tem que levar. Sempre relembrando a segurança da equipe, a segurança do paciente e das outras pessoas. A ambulância não é táxi, não é somente você chegar e correr para o hospital com esse paciente. Por quê? Porque isso não é válido e isso vai fazer com que você só perca tempo e coloque pessoas em risco. Leve esse paciente, sim, de maneira estabilizada. Se não tiver como, então chegue no hospital da maneira mais rápida. Mas isso não é o ideal. O vídeo de hoje seria esse. Peço para você encarecidamente que se ligue no meu canal, veja os vídeos que eu estou postando, as ideias que eu estou colocando. Não são ideias minhas, não são coisas que eu inventei, não são coisas que eu quero que você mude o seu conceito. O meu desejo, a minha inspiração é fazer com que o serviço melhore, que os socorristas, principalmente aí do Brasil, melhorem a sua performance, estudem mais e busquem o conhecimento para melhor atender os seus pacientes. Fique com Deus, um abraço a todas as pessoas que já estão comigo no Instagram, Josifer Borba, mandando dicas, fazendo perguntas, comentando sobre os temas. E em outras oportunidades teremos outros vídeos falando mais sobre mitos e verdades de urgência e emergência e trocando ideia. Fica comigo, um abraço e até mais.